Agora, Thiago, você falou sobre furar a bolha, né? A importância de furar a bolha e falar para outras pessoas e outras coisas. Então, como a gente está no Folha Democrata, a gente fala de política, a gente já passeou aqui pelo que a gente gosta, pelas questões técnicas e tudo. Agora eu quero perguntar, se eu queria que o Pedro buscasse rapidamente para a gente ter esse dado exato, ou talvez o Pedro tenha de cabeça, provavelmente tem, que é quanto que o nosso mercado, quanto o mercado brasileiro consome de games atualmente, né? Eu queria que a gente pegasse... Cerca de 1 bilhão. Eu vou pegar aqui o número exato, mas vai lá. 1 bilhão. Eu queria saber qual é o comparativo a que outra empresa desse faturamento, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de que fatia a gente está falando. E volto a lembrar que 1 bilhão para um público muito seleto, porque são produtos muito caros, tudo é muito caro, entendeu? Porque eu talvez não sei nem se cabe dentro dessa pergunta quanto que a gente consome de dinheiro e quanto de pessoas. Porque às vezes tem as pessoas que consomem jogos gratuitos, etc. Né? Eu duvido que minha mãe alguma vez pagou por um Candy Crush na vida. Por uma coisa. Minha mãe também, ela joga mais videogame do que eu, porque ela joga Candy Crush o dia inteiro ali. Então eu não sei citar isso na estatística. Ela tá trabalhando, ela tá jogando Candy Não, Crush. isso entra, tá? Ó, só corrigindo meu número, eu falei errado. O dado atualizado, que é da matéria do meu amigo Rafael Arbulu, acho que tem no Drops também, mas eu não tava achando. É 2,7 bilhões, 14 bilhões de reais, na verdade, é bem mais do que eu tinha imaginado. E a questão dos jogos gratuitos é o seguinte, Gustavo, o cálculo é outro, porque muitos desses jogos gratuitos são pay to win, que o pessoal fala que alguns atributos você só consegue ganhar no jogo totalmente se você pagar determinadas coisas, então sempre tem o pessoal que vai ganhar com microtransação, e também tem a galera da publicidade in-game. Então, mesmo que a sua mãe não pague o aplicativo, ela tá o que ele gerou ali de impressão, de publicidade, o cara já ganhou com o anunciante. E isso tá nessa conta aí. Tá nessa conta, sem dúvida nenhuma. É uma outra modalidade de financiamento, só isso. É um número impressionante. É uma indústria gigantesca. É uma indústria que a gente está falando, uma indústria sem incentivo, uma indústria que basicamente fez por vontade de quem estava fazendo, e uma indústria que a gente precisa abraçar e olhar para nós aqui, porque são os novos mercados, são as novas questões. Né? O presidente Lula deixou a presidência com um montante de mais de 300 bilhões de dólares acumulados. Hoje, foi anunciado pelo governo de transição que nós temos uma dívida com setores como a ONU, como de várias organizações mundiais, que chegam a 5 bilhões. Porque é uma palavra repetitiva, chatíssima, que é o desmonte, o desmonte, o desmonte. Para nós da esquerda fica chato, porque a gente já sabia, antes que se concluísse, ou antes que viesse um governo de transição, pelo simples fato de ler notícias sem ser as viciadas. Ir no supermercado. Ir no supermercado e entender que tinha uma grande merda acontecendo. E essa transição estão jogando números nos nossos peitos. Né? Desde os números do crime eleitoral, que foram 2 milhões de novos inscritos no Bolsa Brasil, lá no Auxílio Brasil, que era o Bolsa Brasil, que era o Bolsa Família, né, que é a coisa do Bolsonaro lá no sei o que Brasil, e em véspera de eleição, que é crime eleitoral. Sim. E até vários desmontes, que é dinheiro nenhum para faculdade, dinheiro nenhum para universidade pública, dinheiro nenhum para infraestrutura, dinheiro nenhum para defesa civil. A gente está vivendo os momentos caóticos de chuva, pessoas morrendo, deslizamento de terra, e que vão piorar. E o presidente Lula está eleito, será empossado dia 12, será diplomado dia 12, mas a posse dia 1º. Ele começa a governar a partir do dia 1º. E até então faremos o quê? Vamos deitar debaixo do edredom e fingir que o Brasil não existe? Ou vamos fomentar essas discussões que vão dar norte para o novo governo? Porque o presidente Lula deixou isso muito claro. Como será o seu terceiro mandato? Ele falou assim, será a repetição
da grande experiência, não significa das pessoas. Perfeito. E essa grande experiência, a gente entende o quê? Que está antenado com o que vem de novidade, com o que é de novo, com o que está aí, com o que está ligado em tudo. Por isso que Pedro Zambarda soltou fogos e falou assim, caramba, o Thiago Silva está com a gente, ele é do movimento, ele acredita. Ele soltou fogos por isso. Porque é óbvio, a gente tem gente que pensa progressivamente, progressistamente, e está com a gente, está do nosso lado, entende esse mercadão, e eu queria falar para as pessoas exatamente isso, o valor que isso tem, o valor que isso vai gerar de trabalho. Imagina jovens do interior, que o Lula criou, no primeiro ano de mandato dele, ele criou os pontos de cultura. Sim. Pontos de cultura eram pontos que as pessoas iam lá, se encontravam com a comunidade e tudo, tinha aulas. E se hoje os pontos de cultura, para além disso, se transformassem em pontos de economia criativa, onde a gente tivesse lá computadores de última geração, consoles que ninguém tem condição de comprar em casa, mas não é uma lan house, é um lugar para quem tem interesse, para quem pode se desenvolver, porque existem milhões de talentos criativos e com a cabeça, porque, porra, você que está assistindo, você tem um primo na sua casa que nunca fez curso de porra nenhuma, que não sai do quarto, você entra no quarto dele, aquele cheiro de punheta horroroso, e quando você pede, está com um problema no computador grave, ele vai lá, mexe 2 segundos e resolve tudo. Tem gente que tem o dom, tem o tino, e essas pessoas estão escondidas na periferia, nas grandes cidades. Então, os pontos de cultura têm que estar antenados, atentos, juntos, desse novo movimento, desse novo momento, que se passaram 20 anos. O Brasil é outro. Então, muito legal, Thiago, ter você como esse reforço, esse alento de uma briga, que é uma briga do Pedro há muitos anos, de tanta gente do Grupo Lula Play há muitos anos, de fazer entender as pessoas. Porque aqui a gente não está defendendo o direito de jogar videogame. A gente vai jogar videogame. Sim. Já jogamos. Já jogamos. A gente está defendendo de que, gente, tem talento saindo daqui e dando bilhões para outros países, porque nós não estamos dando estrutura para essas pessoas. Perfeito. Gustavo, posso complementar a sua fala só? Tem uma coisa muito legal que você falou. A gente não quer jogar videogame e Thiago, eu vou falar uma coisa que eu falei pro seu avô. Nossa, Dudu Falcão, obrigado, querido. Eu falei pro seu avô cara a cara com ele a primeira vez que eu encontrei e a gente entregou a cartilha. Sim. Quem entregou a cartilha foi a Érica, o Marcelo. O Marcelo, acho que você conhece. Sim, trabalhei com ele. E eu entreguei. E eu falei isso aqui pro Lula, que eu acho que é muito importante. A minha missão com o Lula, pelo menos a minha como um dos integrantes do comitê, é mais política do que gamer propriamente. Perfeito. O Bolsonaro sequestrou esse mercado, presidente. Nós tivemos o maior jogador de Counter-Strike ligando para o presidente da República de extrema-direita e nem aí com a questão da ligação política dele. Eles conseguiram alguns avanços para o setor? Conseguiram. 4 reduções de impostos que não serviram para porra nenhuma, porque o cara continua gastando 350 num lançamento de jogo. Mas eles estão ocupando politicamente esse espaço. Nós temos aqui uma proposta para o senhor fazer boas políticas públicas, atender as demandas desse setor e começar a ter um diálogo político mais franco. Eu não falei com essas palavras, eu falei gritando e correndo, eu falei, muito o Bolsonaro sequestrou essas pautas, olha isso aqui, que isso aqui é importante. Perfeito, e aí ele recebeu e a gente fez aquela foto com o Stuckert. Então é isso que o Gustavo está falando, da minha luta de anos, é o seguinte, a gente tem que encarar games como a gente encara livro, como a gente encara... Como os Estados Unidos construiu Hollywood em cima de gente muito talentosa e muito dinheiro público. Muito dinheiro público. A Globo foi construída no Brasil em cima de muita gente talentosa, uma ditadura de 21 anos e muito dinheiro público. Perfeito. Então, assim, se a gente pode fazer um complexo de entretenimento em cima de muito dinheiro público e pessoas talentosas e, de repente, dentro da democracia, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer uma vírgula aqui antes do Thiago concluir, que é o seguinte, a Coreia do Sul, que hoje é moda em todo o mundo, os jovens, as meninas, os meninos, todos consomem a Coreia do Sul, consomem as novelas melodramáticas
Como é que chama? Doramas. Que perdem de goleada para as novelas brasileiras. Round Six, que ganha numa criatividade sensacional, aquela ideia de jogos de infância, mas que mata. Então, isso daí é sensacional, já vale a série. Porém, o roteiro de Round Six é uma novela chatíssima, longa, insuportável. O roteiro é ruim, a gente faz isso muito melhor. Mas como é que a Coreia do Sul, em pouco tempo, em 50 anos, basicamente, virou essa potência? Incentivo do governo, incentivo público para artistas, diretores, gamers que divulgassem o seu país pelo mundo. Perfeito. E é isso que a gente faz. E por isso a Coreia é essa potência. Não existe, ei, imbecil de direita, presta atenção. Vai. Existem coisas que são muito... que você pode ter o sonho que for, da sua vida que for, do que você achar que for, foda-se, está todo mundo cagando pro seu pensamento. Eu vou falar o que é realidade e o que é delírio psicodélico de todos vocês que inalaram a mesma fumaça de caminhão que furou o bloqueio e vocês inalaram aquele gás carbônico e ficaram muito loucos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nada, não há país desenvolvido, não há país de primeiro mundo, não há país rico que não tenha sido subsidiado pelo governo. Não há um país na história do mundo em que a iniciativa privada, por si só, onde o Estado fosse mínimo, tivesse se desenvolvido. Isso é uma burrice. Até nos Estados Unidos, quando a gente fala de Elon Musk, quando a gente fala dos gênios da Microsoft, do Facebook, etc., desenvolveram coisas subsidiadas pelo governo, com apoio financeiro. Sempre foi assim. E assim será. Só que a gente criou uma narrativa de negar a ciência, de negar a cultura, de negar os desenvolvedores, de negar as pessoas. E isso precisa acabar. E vai acabar. Vai acabar. Já. A questão é que você precisa estar atento. Ou você vai continuar sendo a chacota que hoje você é. Você é uma chacota. Você é patriota com muitas aspas, porque o patriota entreguista não é patriota, não ama o seu país, quer que tudo seja entregue. Você sabe, a gente tem mais polícia ou menos polícia que precisa? Menos. Então você quer ainda reduzir o Estado? A gente tem mais médico ou menos médico? A gente tem mais professor ou menos professor? A gente tem mais escola ou menos escola? São perguntas óbvias. Então a gente precisa que o governo esteja atento, o governo está atento. Eu só estou dizendo isso para que isso chegue fora da bolha, em algum momento, essas pessoas entendam que não há caminho de desenvolvimento pessoal, social, de estrutura e de indústria, como que a gente quer fazer com os games no Brasil, sem que o governo dê apoio, dê incentivo, dê recurso.